Olá, no programa Lespe Cidadania de hoje vamos falar sobre os 75 anos da APESP, que é a Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, da importância de um procurador também e da parceria com esta Casa de Leis. A Assembleia Legislativa Paulista realizou uma sessão solene no dia 17 de novembro e homenageou a associação com a entrega de uma placa aos profissionais da área. Para falar sobre a APESP, eu recebo aqui em nossos estúdios o presidente da associação, Fabrício Pieroni. Está aqui ao meu lado, o Fabrício, e também o nosso secretário-geral da associação, José Luiz Moraes. Zé, bem-vindo aqui, bem-vindo também, Fabrício. E já começo de cara que vocês falassem, o presidente já falasse da associação, da importância dela, o que os procuradores também. E quero também, mais tarde, mais na frente, falar dessa parceria aqui com a gente, com a Assembleia Legislativa. Doutor Fabrício. Obrigado, Sérgio. É um grande prazer estar aqui na Lespe Cidadania. A Associação do Estado de São Paulo, a Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, que faz 75 anos agora, nesse mês de dezembro. Tivemos aí até a sessão solene, dia 17, como eu citei agora há pouco. Isso. Essa homenagem à associação e muito bem justa, Ficamos muito honrados com essa homenagem feita aqui pela Assembleia Legislativa. A associação nasceu junto com a própria Procuradoria do Estado de São Paulo. Praticamente uma das associações jurídicas mais antigas do Brasil, e hoje ela congrega praticamente todos os procuradores do Estado de São Paulo, da ativa e aposentados. Inclusive, nessa sessão solene, nós homenageamos uma de nossas associadas, associada há mais tempo. Há mais tempo, 50 anos? Não, 73 anos que ela é associada ininterruptamente da nossa associação. 73 anos? Exatamente. Nossa. Ela estava com que idade? Está com que idade? Ela está com 98 anos. 98. Vai chegar nos 100, amigo. Já. Muito lúcida, inclusive. Extremamente lúcida, participativa. Não, isso Zé, que eu acho importante. Extremamente você honrada lúcido, de estar com a gente. É uma maravilha. Não interessa se você vai estar com 100, com 101, 102. Estando lúcido, meu amigo. Maravilha, que beleza. Proveniente da Universidade do Largo São Francisco também, de uma turma que só tinha, acho que ela e mais duas mulheres à época em que ela foi formada em Direito. Então, assim, foi um espetáculo, ela ficou muito emocionada. Essa Casa do Povo foi acertadamente, fez uma homenagem muito bonita a todos os procuradores do Estado, a associação, e diretamente a ela, que há 73 anos é nossa associada. Desde quando você preside, Fabrício? Sou presidente há 4 anos. 2 mandatos, 2 biênios, 4 anos, e termino meu mandato agora, no dia 31 de dezembro. E passo a bola. E já tem meu amigo o sucessor, está aqui, claro. Eleito há 2 semanas. Grande Zé, já vai ser daqui a 2 semanas? Ele foi eleito há 2 semanas. Já foi eleito há 2 semanas. Continua ainda como secretário, Zé, mas já foi eleito, já é o sucessor. Fala um pouco desse teu trabalho nesses 4 anos, Fabrício. Olha, foi um trabalho bastante difícil, porque nós pegamos o período da pandemia. Logo após a nossa posse, nós fizemos a nossa festa de posse, e na semana seguinte, foi em março, na semana seguinte foi decretado lockdown, foi proibido as confraternizações, os encontros e tal, o que é muito difícil para uma associação, Ela vive de encontros. A associação sempre viveu de encontros, de eventos, mas principalmente do contato com os nossos associados. Então nós passamos um período muito difícil, que a gente teve que se reinventar enquanto associação, de promover essas conversas com os nossos associados pelas formas mais tecnológicas, virtuais. A gente conseguiu isso, construímos alguns eventos também dessa forma, mas foi um período também de muitas vitórias. Nós construímos, por exemplo, um plano de saúde exclusivo nosso, da nossa associação, nunca tivemos. Isso nós fizemos exatamente durante a pandemia. Durante a pandemia, nós desenvolvemos esse plano, conseguimos a contratação e conseguimos divulgar isso aos nossos associados, e está hoje em pé, é um sucesso, com mais de 1.000 vidas atendidas atualmente entre nossos associados. Quantos associados? Nós temos hoje quase 1.600 associados. 1.600? 1.600. São cerca de 800 da ativa, praticamente todos, e 800 aposentados. Zé, qual é o trabalho de um procurador? Vamos lá, a gente tem, aliás, vários, são várias, como é que a gente pode dizer? São vários procuradores, tipos de procuradores, vamos dizer assim. Assim, a
A palavra procurador consta da nossa Constituição em diversos sentidos diferentes, né? Nós somos advogados públicos, nós, procuradores do Estado de São Paulo, nós, na verdade, somos advogados do Estado de São Paulo. Nós defendemos o Estado de São Paulo em juízo. Então, aqui, na verdade, nós somos os próprios advogados, que a gente chama de advogados da democracia, porque nós, ao defendermos o Estado de São Paulo, nós defendemos as políticas públicas que foram eleitas democraticamente, escolhidas pela agenda política, escolhida pelo povo diretamente pelas urnas. Mas nós somos advogados públicos, defendemos o ente federado, o ente Estado de São Paulo, em juízo. Só para os nossos espectadores entenderem isso, os entes públicos, eles são dotados de personalidade jurídica. O que é isso? Né? Essa personalidade jurídica é a União, os estados, os municípios, eles são sujeitos de direitos, mas também são sujeitos de deveres. Então, eles têm direito de cobrar tributos, mas eles têm o dever de prestar serviços públicos, de fazer políticas públicas e também de indenizar o cidadão caso o Estado crie algum dano, cause algum dano à sua população. Então, por exemplo, você está andando na rua e um carro de polícia bateu no seu carro. Quem que você vai processar? O motorista da viatura? Policial. Não. Você vai processar o Estado. Nesse caso, um procurador do Estado de São Paulo vai defender o Estado de São Paulo em juízo. Mas não é só isso, né? Nós temos outras funções na Procuradoria-Geral do Estado, que é a de cobrar tributos. Nós cobramos os tributos em juízo. Nós também temos a parte de consultoria jurídica do Estado, toda consultoria jurídica, toda licitação, toda compra, toda contratação pública, concursos públicos, tudo isso tem a manifestação de um procurador de Estado da consultoria jurídica também. E fazemos também essa defesa da parte contenciosa do Estado em juízo quando o Estado de São Paulo é processado ou quando ele precisa processar alguém. Então nós somos hoje na ativa 800 procuradores de Estado que fazem todas essas funções importantíssimas aqui no Estado de São Paulo. Nós estamos presentes em todas as secretarias de Estado. Então todas as licitações, como disse, todos os concursos passam pela Procuradoria, precisa dessa manifestação de um procurador sempre em todos esses processos, nos processos disciplinares quanto a servidores públicos também, nós tratamos disso. E quando vamos a juízo, em todas as áreas do direito, né? Na área trabalhista, na área de servidores públicos, na área ambiental, na área tributária, na área de saúde pública. Então, em todas as áreas do direito nós estamos presentes. Mas, por exemplo, claro, a gente vai falar procurador estadual, no Estado, mas você tem procurador federal. Claro, a gente já vai entender que é em âmbito federal, âmbito nacional. Mas existe essa diferença? Existem algumas diferenças, aquilo que nós falamos. Existem algumas nomenclaturas, alguns cargos diferentes na nossa República que tem o nome procurador. Né? Então nós temos o procurador da República, que nada mais é do que um membro do Ministério Público Federal, né? Do Ministério Público Federal. Nós, procuradores dos estados, somos advogados públicos dos entes públicos estaduais. Então fazemos parte, os procuradores do Estado de São Paulo fazem parte daquilo que a gente chama da advocacia pública. O que é advocacia pública? Como eu disse, nós temos entes federais, estaduais e municipais aqui no Brasil. Os advogados públicos que advogam para a União, por exemplo, eles são chamados dos AGU, os Advogados Gerais da União. Geral da União. É uma carreira que é composta por outros, também procuradores federais, procuradores da Fazenda Nacional, mas eles são um grande órgão chamado AGU. Né? No âmbito dos estados e do Distrito Federal, nós somos procuradores dos estados e alguns municípios também têm os seus advogados públicos, né, como aqui o município de São Paulo, onde nos encontramos, que tem uma carreira de procuradores municipais. Os procuradores, os advogados públicos, como eu disse, eles defendem os entes públicos, a União, os estados, o Distrito Federal e o município, perante o Poder Judiciário. Os direitos e deveres desses entes públicos são tutelados pelos advogados públicos.
Por exemplo, eu tenho aqui, ó, procurador do Banco Central. Quer dizer, é o que eu falei no começo, são várias nomenclaturas, não é isso? Sim. Procurador do Banco Central está dentro da AGU. A AGU são os advogados gerais da União, procuradores federais, que são os que defendem as autarquias federais, procuradores da Fazenda Nacional, são os que cobram os tributos federais em juízo, e os procuradores do Banco Central. São todas carreiras dentro da guarda-chuva AGU. Temos ainda os procuradores do Estado, como o Zé disse, e temos os procuradores de Justiça. Esses são membros do Ministério Público em segunda instância. Na primeira instância é promotor, em segunda instância procurador de Justiça. Confunde mesmo, é difícil explicar para nossos pais o que nós fazemos muitas vezes. É difícil. Vai nessa então aqui, olha. Procurador autárquico e como é que é? Fundacional. Tá vendo? Olha aí. Ó. Procurador autárquico é uma carreira em extinção. Existia antes da Constituição de 88, ainda existe aqui no estado de São Paulo, das autarquias, são os procuradores que defendem as autarquias, né? O DR, por exemplo, né? Uma autarquia, mas a Constituição ela unificou a advocacia pública dos estados, nós chamamos de princípio da unicidade. Então todos os entes dentro do estado de São Paulo, tanto a administração direta, que é o próprio estado de São Paulo, como indireta, que são as autarquias, são defendidas hoje pela Procuradoria do Estado. Procuradoria do Estado de São Paulo. Mas os autárquicos que existiam antes de 88, eles foram mantidos. É uma carreira que não tem mais concurso público, é uma carreira que vai ser extinta conforme eles vão se aposentando. Eu numa brincadeira que eu fiz, que eu li, nem fiz, mas o nego falou assim, olha, Sérgio, é tanta nomenclatura que às vezes os próprios profissionais da área se confundem. Por exemplo, você tem procurador de contas também. Tem. Sim. Procurador do trabalho. Também. Olha aí. Procurador de contas é o Ministério Público dentro do Tribunal de Contas. Procurador do Trabalho é o Ministério Público dentro da Justiça do Trabalho. Não, é bom a gente saber, porque o telespectador entender, porque muitas vezes a gente fica preso. E existe a questão toda da parte jurídica, né? Muitas vezes é complicado para o telespectador. A gente faz uma televisão aqui, antes do começo do programa, a gente falou aqui, eu estava falando com vocês, isso aqui é a casa do povo, não é isso? Exato. Então é sempre bom se explicar da melhor maneira possível e mais fácil possível, numa linguagem mais popular do que para o telespectador que a gente tem, muitas vezes, que é o povo, né? Claro, são várias as classes, mas todos assistem à televisão, se não tenha dúvida, mas aqui é a casa do povo. Então, quanto mais simples a gente explicar, né, e falar em termos, tirar aquele termo técnico que se usa muito, né, principalmente no judiciário, é importante, né, para o telespectador também saber. Isso nos aproxima do povo também, que nós, na verdade, são nossos clientes. Como eu disse, nós advogamos não para o governo do Estado de São Paulo, mas para o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é composto pela sua população, né? Então nós prestamos um serviço público, não deixando, é isso que nós fazemos. Tem mais dois aqui, ó, procurador eleitoral e procurador militar também. Não é isso? Aí são membros do que nós chamamos de Ministério Público dentro dessas categorias. Já é dentro. O importante é que tanto no Ministério Público como a advocacia pública são funções essenciais à justiça, junto com a defensoria pública. Essas três funções essenciais à justiça têm o mesmo status constitucional. O que nós chamamos, aí eu vou ter que falar um juridiquês, chamam de procuraturas, né? São três carreiras que cada um deles defende um tipo de interesse. A Defensoria Pública defende o interesse dos menos favorecidos, o Ministério Público, que eles chamam de interesse da sociedade, por isso que o Ministério Público é a sociedade que acusa, né? E os advogados públicos, o que nós chamamos de interesse público primário dos entes públicos. Quando você não tem a gente fala, vamos falar no português legal mesmo, condições de pagar um advogado. Você tem também, né, o promotor, a Defensoria Pública. A gente, aqui a Assembleia usa muito isso, porque, volto a dizer, a Casa do Povo, muitas vezes as pessoas vêm aqui à procura de ajuda e não têm condições financeiras de pagar um advogado para defendê-los, né? Então, Sérgio, a Defensoria Pública, ela é uma costela da Procuradoria. Nós, eu não sabia nós saímos, desde 2007, né? Foi criado aqui no Estado de São Paulo a Defensoria Pública, mas antes disso, esse serviço de assistência judiciária era prestada por procuradores do Estado. Olha aí, mais uma função dos procuradores do Estado. Além dessas que a gente já falou, de consultoria jurídica, do contencioso geral do Estado, nós também fazíamos essa parte de assistência judiciária às pessoas menos favorecidas economicamente.
a gente chama dos hipossuficientes economicamente, já falando um pouquinho de juridiquês. Essa função foi prestada durante muitas décadas pela Procuradoria, pela PAJ, acho que você vai se lembrar, né? PAJ. A PAJ, que era a Procuradoria de Assistência Judiciária, que eu tive a honra de compor isso em São Miguel Paulista, olha só. Nós atendíamos a população carente e hoje isso tornou-se independente, uma instituição independente que hoje é a Defensoria Pública aqui do Estado de São Paulo. Só para o nosso telespectador entender melhor, como é que se chega à formação, vamos falar da formação, a procurador. Sim. Como é que é a formação? Aliás, teremos um concurso em breve. Deve estar saindo um edital aí para mais um concurso para procuradores do Estado. Estamos precisando muito de mais colegas. É uma formação jurídica. Você faz, então, um curso de direito. Normal de direito. Curso de direito. E presta um concurso público. Aqui no Estado de São Paulo não é exigido um tempo prévio de exercício de advocacia. Não há essa exigência. Você presta um concurso, é um concurso composto de 3 fases e mais títulos. Então, uma prova objetiva, depois uma prova escrita e depois uma prova oral. Agora 10 matérias mais ou menos, eu imagino que está por volta disso. O último concurso nós tivemos 13 mil candidatos para 100 vagas. 13 mil para 100 vagas? 100 vagas. Nós somos do mesmo concurso, Sérgio, nós estamos aí, nós prestamos concurso, passamos em 2002, tomamos posse em 2004 e desde então estamos aí defendendo o Estado de São Paulo em juízo. Na nossa época foi um pouquinho menos, foram 11 mil candidatos para 100 vagas. 11 mil? 11 mil. Naquela época. A diferença, hoje são tem que estudar, mil. Né, meu amigo? Tem que estudar bastante. Porque, os procuradores têm uma característica, eles têm uma formação muito sólida, essa formação continua ao longo da carreira. Nós somos incentivados a isso, inclusive, pela nossa carreira. Esse eu acho um grande atrativo da Procuradoria do Estado. Nós temos hoje mais de 70% dos nossos procuradores são especialistas, mestres ou doutores. E todo esse conhecimento é desenvolvido em prol do Estado de São Paulo. Né? O Zé Luiz é doutor em Direito, eu sou mestre em Direito. E isso, a maioria dos nossos colegas tem essa formação. Essa coisa sólida. De ser mestre, né? Mestre em Direito, doutor, no caso em Direito, exige muito estudo, né, para você. E nós temos um órgão interno nosso que é justamente o Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Estado, um órgão também de décadas de existência e com formação de excelência, uma formação de excelência, com excelentes notas, com excelente corpo discente e docente também. E pelos nossos bancos, né, do nosso Centro de Estudos, e pela nossa carreira já passaram diversas pessoas absolutamente brilhantes, como José Afonso da Silva, que é considerado um dos maiores constitucionalistas do Brasil, diversos colegas nossos, né? Hoje, Flávia Piovesan, a minha área de estudo é Direito Internacional, uma das maiores autoridades em Direito Internacional e Direitos Humanos que nós temos no Brasil é a Procuradora do Estado, Flávia Piovesan, conhecidíssima. Sim, administrativistas, nós já tivemos diversos, os maiores administrativistas do Brasil já passaram. Maria Silvia Zanella de Pietro é Procuradora do Estado, nossa associada também. Né? Presidente da República, nosso associado, Michel Temer, é ex-procurador do Estado também, também ex-membro do Poder Legislativo. Então nós temos aí uma carreira de pessoas absolutamente brilhantes, com grande conhecimento jurídico e com grande destaque também na política nacional. Só dizer o auditório aqui, Franco Montoro. Franco Montoro é procurador do Estado de São Paulo. Montoro, sim. Ulisses Guimarães. Foi procurador do Estado de São Paulo também. Muita gente de peso, sim, né? De peso. De nome, de peso, que passaram por aqui. E passaram por essa casa de leis, inclusive, procuradores, promotores, Capês para um. Sim, sim. Né? Fernando Ele Capês. É membro do Ministério Público, Fernando Capês, que foi presidente da casa. Foi presidente daqui, inclusive. E hoje é procurador de Justiça, que é justamente o promotor. Quando ele entrou, ele era promotor. Eu me lembro, eu fiz esporte um tempo, eu me lembro, eu conheci o Fernando Capês quando ele proibiu o negócio das torcidas organizadas. Sim, eu fiz a matéria com ele na época que eu estava na Globo. Ele era promotor da cidadania. Exatamente. Aí já encontrei com ele aqui, já como deputado, como parlamentar, né?
como presidente dessa como presidente casa da casa, tudo, enfim. Eu queria falar mais sobre a associação. Você falou da questão da assistência médica, né, que vocês conquistaram isso. Sim. O que mais a associação oferece? Nossa, a associação ela oferece diversos serviços aos nossos associados, né? Ela vive para os nossos associados, então, de convênios, a eventos, a confraternizações, mas principalmente a luta da associação, a maior luta da associação é pela dignidade do trabalho remuneratório dos procuradores do Estado. Nós temos um mote que os procuradores do Estado, né, defender os procuradores do Estado e defender o próprio Estado de São Paulo, para que nós tenhamos uma carreira forte, atrativa, que a gente consiga reter os nossos profissionais aqui. Isso é muito importante. Hoje, no Estado de São Paulo, infelizmente, nós temos uma evasão muito grande, colegas que viram procuradores do Estado de São Paulo e pouco tempo depois vão para outras carreiras mais atrativas, e de fato existem carreiras mais atrativas financeiramente falando mesmo, e até em estrutura. O Estado de São Paulo hoje não dá uma grande estrutura aos procuradores do Estado, né? É um problema que está sendo atacado. Estamos tentando resolver isso junto com o gabinete da Procuradora-Geral, com o governo, para que... Você fala em termos de estrutura... Estrutura mesmo, estrutura de trabalho. Estrutura de trabalho. O Procurador do Estado de São Paulo, ele trabalha praticamente sozinho, sem nenhuma assessoria. Ele, numa quantidade que nós temos hoje, numa litigância que existe no Brasil imensa, o número de processos aumentou de forma exponencial nos últimos 20 anos, né, no Brasil, e os procuradores, eles não têm mesmo, posso dizer que a única ajuda que eles têm são de estagiários, né, eles não têm nenhum auxílio para essa atividade. Então, o procurador é o mesmo procurador que na minha época tirava xerox, né, e hoje em dia tem que fazer, escanear documentos, colocar, quer dizer, paga-se um bom salário, muitas vezes, para o procurador fazer serviços burocráticos que um assessor poderia fazer. Ou cuidar de ações, né, de ações de massa, que não há necessidade de um olhar para cada uma daquelas ações, e você poderia muito bem liderar equipes e cuidar de mais processos, inclusive, de forma mais barata para o Estado de São Paulo. É um problema que está estamos tentando enfrentar esse problema. Já há cerca de alguns anos já começamos a... Isso já foi levado à Procuradora? Sim, tem um projeto em andamento dentro do governo que esperamos que em breve aporte aqui, que será aprovado rapidamente. Justamente para a criação dessa estrutura, né, de apoio ao procurador, para que ele desempenhe um trabalho mais condigno em relação à sua formação jurídica e menos burocrático no dia a dia. Utilizar melhor todo esse know-how e todo esse conhecimento jurídico de uma forma mais eficiente para o Estado. Tá legal. A gente vai agora para um breve intervalo. Vamos fazer um intervalinho aqui. Na volta, eu quero falar sobre essa parceria também da Procuradoria aqui com a nossa Casa de Leis, com a Assembleia Legislativa, ok? Então, voltamos já já. Estamos de volta com a Lespe Cidadania para começar conversando aqui com o presidente da associação, que é o Fabrício Pieroni, e também o secretário-geral, José Luiz Moraes. Tem o D de Moraes? Não, né? Só Moraes. Souza de Moraes. Souza de Moraes. Souza de Moraes. Eu quero saber agora da parceria que a Procuradoria, os procuradores têm com essa Casa de Leis, porque nós temos procuradores aqui, né, na Assembleia Legislativa. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa parceria aqui com a Assembleia Legislativa. Isso é importante. É mais uma nomenclatura de procurador, né? Procurador da Assembleia Legislativa. Tá vendo? Mais uma. São advogados públicos também, tem uma função importantíssima, mas não pertence à Procuradoria do Estado. Sim. É uma outra carreira, né? Mas também são advogados públicos, eles têm a função de falar nos projetos de lei, né, pareceres aqui para casa, a pedido da presidência, e eles também manifestam nas ações diretas de inconstitucionalidade, que são ingressadas contra
alguma legislação votada aqui, são os procuradores. Nós também, procuradores do Estado, manifestamos pelo Estado, e os procuradores autárquicos também, eles minutam as manifestações da presidência da Casa. Importantíssimo. Agora, nós, a associação e a PGE, nós temos uma parceria, aí eu posso dizer uma parceria, acho importante isso aqui na Assembleia Legislativa, por conta dos projetos de lei de interesse dos procuradores, não só interesses diretos nossos, né, da carreira, mas outros projetos também que a gente se interessa enquanto cidadão, Claro. que nós por isso estamos sempre aqui, né, conversamos com todos os parlamentares, temos uma atividade muito rica aqui dentro da casa. Que é bom, a gente fala, é que eu falei procurador no termo geral, claro, não é a Procuradoria do Estado, né, mas a Assembleia tem essa... Eu falei parceria, assim, no modo de dizer. Sim. Na maneira de dizer. Sim. Claro. Não, nós temos total interesse sempre em estarmos juntos aqui com os nossos deputados. Sempre temos, como nós falamos, ao defender um procurador de Estado, que é essa a função da nossa associação, Sim. na verdade nós estamos defendendo as prerrogativas, as garantias que esses profissionais têm para bem desempenharem as suas funções. Então, nós estamos perseguindo o mesmo interesse público, só que de uma forma imediata. Na verdade, assim, nós estamos defendendo um procurador de Estado, defender as suas prerrogativas, defender a sua boa remuneração como bons funcionários públicos que somos e uma importância vital para o funcionamento do Estado, é essencial. Então, por isso que nós sempre temos as portas abertas dos deputados. Os deputados temos diversos deputados aqui dessa casa que são verdadeiros parceiros da advocacia pública, são verdadeiros defensores da advocacia pública e, dessa forma, nos atendem sempre maravilhosamente bem aqui nessa casa. Aliás, vocês estiveram com o vice-presidente aqui da nossa casa, Gilmar Santos, que, por acaso, foi o proponente daquela homenagem, né, à associação, a sessão solene. Uma sessão de novembro agora. Extremamente emocionante, assim, nada burocrática, emocionante do começo ao fim. E o deputado Gilmar é um grande parceiro nosso, como outros também grandes deputados e parceiros da advocacia pública, que no final das contas eles estão fazendo não algo que seja para uma associação de classe, mas sim que reverte para toda a população do Estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma. Mas eu quero até continuar essa parte que você falou em defender. Você fala, vou defender os procuradores, não é? Mas em que termos a mais, além de, por exemplo, você falou em termos de salário, aqui pouco, salário baixo, em termos de mais baixo, seria uma coisa mais... Mas em que outros aspectos a associação está presente para defender o procurador? Olha, o procurador ele tem embates com pessoas e instituições muito importantes e poderosas. Imagino. E muitas vezes esse embate gera problemas para o procurador em juízo, inclusive. Como forma de tentativa de tolher o procurador, muitas vezes o procurador acaba sendo processado injustamente, processado no exercício da sua atividade. Vem a associação defende esse procurador em juízo, inclusive. Diversas vezes. Vou dar um exemplo, não vou citar nomes. Sim. Nós fizemos uma grande operação contra uma grande devedora do Estado de São Paulo. Uma operação que saiu na imprensa, toda a imprensa, então uma operação muito forte contra uma grande devedora do Estado de São Paulo. O presidente dessa instituição não teve dúvida, processou todos os procuradores por indenização, pediu indenização contra todos eles. Não processou o Estado de São Paulo, como deveria, se ele achasse que era injusto. Quer dizer, ele processou diretamente como forma de punição. Uma forma de perseguição, melhor dizendo, uma forma de perseguição aos procuradores. A associação defendeu esses colegas, colocou à disposição dele os melhores advogados. Só para entender, quer dizer que no caso ele teria que ter processado sim o Estado, não claro. diretamente o exemplo que o Zé Luiz deu da batida de um carro de polícia. Sim. Se um carro de polícia bate no seu carro, você não processa o policial, você processa o Estado de São Paulo. Sim. Então, numa atuação de um procurador, se você entende que aquela atuação não é correta, você processa o Estado de São Paulo, quem ele representa. Nesse caso específico, processou os procuradores que atuaram naquele caso como forma de perseguição a esses procuradores. Nós não apenas defendemos, colocamos à disposição dos nossos colegas os melhores advogados, defendemos inclusive na imprensa
a atividade dos colegas, ganhamos a ação, eles tiveram que pagar, inclusive, os advogados depois, né, porque ganhamos essa ação, e toda a atividade dos procuradores, nesse caso específico, foi avalizado pela Justiça. Isso é um pequeno exemplo. Mas é estranho, você fala assim, mas ele processou. Mas não teria, eu digo na questão jurídica, não teria. Eu digo assim, eles se livrarem já diretamente, sem precisar correr um processo, porque, na realidade, deveria ter processado o Estado, Sim. não os procuradores. Não, acabou indo por esse lado a defesa, né? A defesa acabou indo muito por esse lado da legitimidade, né? Nesse caso específico. Mas eu quero mostrar que a forma de processar, o motivo de processar é perseguir o colega que estava trabalhando bem. Né? Sérgio, nós falamos em ações, nós falamos em causas de grande interesse econômico e de grande interesse de grupos políticos também, né? É só nós lembrarmos que os procuradores do Estado são, é obrigatório para uma licitação, por exemplo, para uma concessionária de serviço público que presta serviços bilionários para o Estado, é obrigatória a manifestação de um procurador de Estado. É o procurador de Estado que vai falar se aquilo está de acordo com a lei ou não. Então, veja, é uma pressão muito grande sobre os procuradores de Estado, sempre. Então, a Associação dos Procuradores tem essa função também de auxiliar nessa própria defesa, na defesa dos agentes públicos procuradores do Estado. Tanto aqui na casa, propondo modificações legislativas, acompanhando modificações legislativas, quanto também defendendo os próprios colegas em juízo. Nesse caso que o doutor Fabrício falou, aquele contribuinte lá, que era devedor de impostos, contumaz, né, valeu-se da perseguição dos nossos colegas por meio da propositura de ações pessoais contra essas pessoas, pedindo indenizações milionárias para cada um deles, inclusive com a constrição de bens pessoais desses colegas, como uma forma de amedrontar o funcionário público para que não exercesse a sua função de investigação, porque nós temos essa outra função aí que nós não falamos. Nós temos um órgão dentro da nossa Procuradoria que opera em conjunto com o Ministério Público, com os fiscais de renda do Estado de São Paulo. Eles têm um órgão que atua com inteligência contra esses grandes devedores que, na verdade, são fraudadores de impostos aqui do nosso Estado. São pessoas que deixam de pagar impostos, que se valem de fraudes contra o Estado de São Paulo para deixar de pagar impostos, mas nós estamos falando de coisas, não do contribuinte, o contribuinte que tem o seu pequeno comércio, que tem a sua pequena fonte de renda, não, são bilhões de valores em tributos que são sonegados e que vão faltar para o nosso povo aqui que está assistindo a nossa TV Alesp. Porque esses dinheiros de impostos não vão para o governador. Eles vão para pagar os serviços públicos de saúde, de educação, de segurança pública, e qualquer sonegação de imposto é absolutamente atentatório contra todo o povo do Estado de São Paulo. E tem muita empresa grande que sonega imposto, que é uma coisa... Né, de forma criminosa, de forma absolutamente sofisticada. Hoje a fraude tributária ela é muito sofisticada. Exatamente. Usa com laranjas, outras empresas, holdings e tal, no mundo inteiro. Inclusive com empresas fora do Brasil, operando e tal. Isso. Que operam. Então isso é uma fraude que prejudica o Estado de São Paulo, evidentemente, porque deixa de entrar dinheiro nos cofres públicos e prejudica a concorrência. O concorrente dele que paga corretamente os seus impostos, ele sofre uma concorrência desleal desse que não paga. Vamos falar do mercado de trabalho. Vamos sair um pouquinho aqui de vocês, né, dos procuradores. Como é que está o mercado de trabalho hoje? Olha, um procurador. Não, eu sei que ele já tinha falado, né? Está complicado o negócio de salário. Mas não, nós estamos lá. Olha, o procurador do Estado, ele tem essa importante função que nós estamos falando. Ele é constitucionalmente igualado ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à magistratura, né? Mas não temos as mesmas garantias, inclusive remuneratórias. Isso é um fato.
e faz com que a gente perca nossos colegas para essas carreiras. O que acontece hoje também no estado de São Paulo, aí é uma questão... Então essas pessoas, seus colegas aí, eles vão para outras carreiras. Porque a nossa disputa de mercado, nós estamos falando de mercado de trabalho, a nossa disputa de mercado é uma disputa no concurso público. Sim. Porque todos nós somos capacitados para passar todos esses concursos, escolhemos ser advogados públicos, poderíamos escolher ser promotores, poderíamos escolher ser defensores, ou escolher ser procuradores em outra ente da federação, que é o que acontece hoje em dia. Hoje os concursos eles são nacionalizados, uma facilidade muito grande de locomoção, né? Então hoje nós temos colegas do Brasil todo, do Acre ao Rio Grande do Sul, aqui do estado de São Paulo. Eu, por exemplo, vim de Minas Gerais, né, para cá. Você é mineiro? Sou mineiro, de Jacutinga, no sul de Minas. Jacutinga. Estudei em Belo Horizonte. Mas vim para cá por causa do concurso e a gente poderia, e como ele é nacionalizado, ele pode prestar outro concurso em outros lugares. Então, e lugares que valorizam mais a carreira. Então é importante saber que o Estado de São Paulo ele precisa valorizar os seus profissionais sob pena de perdê-los para esses outros entes. Né? E não é nem perder para a iniciativa privada, perdemos também. Né? Perdemos colegas para a iniciativa privada, muitas vezes. Mas muitos dos nossos colegas eles são vocacionados ao serviço público. Mas não necessariamente ao serviço público aqui no estado de São Paulo. Ele vai prestar o serviço público em outro local também. Isso é natural, é do ser humano, né? Buscar o que é melhor para si. Claro. Sérgio, para você ter ideia, no último concurso que nós tivemos, dos 200 procuradores que ingressaram, nós perdemos já mais de 30% dessas pessoas. 30% entraram, foram nomeados procuradores do Estado e foram para outras procuradorias de outros estados e inclusive para outras procuradorias municipais, por exemplo, de Niterói. Nós perdemos alguns colegas para a Procuradoria Municipal de Niterói, muitos colegas para a Procuradoria Municipal de Belo Horizonte. Né? São pessoas que encontram uma maior vantagem econômica nessas carreiras e elas acabam migrando para outros estados. De remuneração de um Podemos, procurador? tranquilamente. Está no portal da transparência. Não, mas tem que ser, mas a gente precisa saber, é legal. Sim, é importante saber. Até ajudaria, até ajuda isso. Sim, com certeza. Né, o salário de procurador hoje, ele gira... Mas que tipo de procurador? Aí tem procurador estadual, do não, Estado. Do Estado. Federal já é uma outra... Não vou falar de outra entidade. Só do Estado, tá bom, vamos lá. Mas ele sabe, vocês sabem qual é a diferença. Sabemos. O procurador do Estado de São Paulo hoje tem a remuneração por volta de R$30 mil quando entra na carreira. Bruto, tá? Né? Bruto. É o salário bruto de um procurador do Estado. No início da carreira. E o teto da carreira, no final da carreira, é o teto do ministro do Supremo Tribunal Federal, hoje R$40 mil. Tá? Bruto. O salário bruto. E aqui no Estado de São Paulo não se ganha nenhum centavo acima do teto remuneratório. Não temos nenhum penduricário, né? Que sai na imprensa e tal. Isso não existe no Estado de São Paulo. Nenhum penduricário. Então, o procurador ganha aquilo que está no portal da transparência, exatamente isso, nenhum centavo a mais. Então, obviamente, é um bom salário, não nego isso. Não, eu ia até comentar isso, falar isso agora. Não é, você vai falar assim, não é um mau salário. Não, como não são maus salários nenhum dos... Claro que a gente sabe que o custo de vida está horrível. Nós temos a noção absoluta de que é muito distante da população mais carente. Mas é assim, o que nós temos que comparar são justamente dentre outras carreiras de Estado, dentre outras carreiras de Estado e do sistema de justiça. Então, assim, nós estamos, como o próprio Fabrício falou, nós estamos no mesmo capítulo constitucional das funções essenciais da justiça, como o Ministério Público, como a Defensoria Pública estão. Né? Então, é o sistema de justiça, é o Poder Judiciário, e as funções essenciais de justiça, que são a advocacia privada, a advocacia pública, que é nosso caso, a Defensoria Pública e o Ministério Público. Então, assim, nós temos que comparar com essas outras carreiras. E o que estamos falando de evasão é justamente aquele colega que saiu da faculdade de Direito, presta concurso público e passa em qualquer um desses concursos, ele tem a capacidade técnica de passar em qualquer desses concursos, aqui no Estado de São Paulo ou no resto do Brasil. Então, quanto mais vantajosas essas carreiras se mostram, mais evasão nós vamos encontrar dos procuradores do Estado de São Paulo, que passaram num concurso dificílimo, como nós falamos, da última vez com 13 mil
concorrentes para apenas 100 vagas, né? E nós vamos perder esses quadros. Pessoas que entraram aqui no nosso estado, conheceram o funcionamento da justiça aqui do nosso estado, pessoas hiperqualificadas, que demoraram uma vida inteira para se qualificar, nós vamos perder essas pessoas para outros estados, para outras funções. Enquanto eles poderiam estar defendendo os interesses do estado de São Paulo e do povo paulista aqui conosco na Procuradoria-Geral do Estado. E a questão não é só a remuneração. Como eu disse, a questão é a estrutura. A estrutura aqui na Procuradoria ela é extremamente enxuta. E o fato do procurador ele estar trabalhando com milhares de processos, nós temos procuradores hoje que pessoalmente cuidam de mais de 5, 6 mil processos. Caramba, cada um. Procurador? Cada um. 6 mil 6 mil. Nós temos bancas, são bancas diferentes, né? Mas Sim. nós temos bancas, que nós chamamos de bancas, né? Que é aquilo que o procurador cuida. Temos procuradores responsáveis, ele sozinho, por mais de 6 mil processos. Procuradores na área, por exemplo, de saúde pública, que cuida das ações de medicamentos, procuradores na área de cobrança de tributos, nas execuções fiscais, cuidam de muito mais processos do que isso. Procuradores que cuidam do Detran, por exemplo, das questões que envolvem as multas, a IPVA e tal, licenciamento, cuidam de muito mais processos do que isso. Bem mais. Muito mais 11 processos mil, do que isso. 12 mil processos. Processos. Falar o dobro, né? Pelo menos. E, Que então, isso, Nem em termos numéricos, mas em termos de valores. Procuradores que falam em processos de bilhões de reais. Nós temos... Mas Sérgio, esses processos de massa que eu estou falando, se ele cuida sozinho disso, ele usa muito mais o mouse do que o teclado. Não sei se eu fiz me entender aqui. Eu ia falar ele começa a fazer só digital, ele usa muito mais o mouse, ou seja, ele acaba pensando muito pouco. Ele tem uma capacidade muito grande, ele tem uma formação muito sólida e ele acaba se burocratizando dentro daquilo. Isso desestimula. Você faz ele pensar, o que eu estou fazendo aqui? Vou para outro lugar onde eu tenho estrutura, onde eu não precise fazer esse tipo de trabalho. Aquela cena de Chaplin, né? Quase que é uma linha de produção de processos e de uma forma que desestimula o procurador. Então, até mais do que o salário, muitas vezes a falta de estrutura aqui no estado de São Paulo, eu falo de uma falta de estrutura porque são muitos e muitos anos que não houve investimento na Procuradoria nesse sentido. Tá? Em prédios que não são condizentes com a Procuradoria, com a função que nós exercemos, mas principalmente a estrutura de pessoal. Nós temos hoje mais procuradores trabalhando na Procuradoria do Estado do que servidores públicos. Não existe isso. Aqui na casa você tem 91 deputados e não sei quantos... 94 deputados e não sei quantos servidores. Né? Um número muito maior de servidores. Em qualquer instituição, a cúpula... Acho que 3 mil e poucos. Nós estamos falando de uma estrutura, de uma pirâmide em que a cúpula estaria em cima com um número menor. Sim. Na Procuradoria do Estado de São Paulo, a cúpula é invertido, é uma pirâmide invertida. Nós temos mais membros na cúpula do que na base. E esses servidores públicos, eles não estão para auxiliar os procuradores. Eles existem hoje apenas para manter a máquina. Então, estão no RH, no setor de compras, no setor de atendimento, mas não para auxiliar os procuradores. É diferente, por exemplo, do juiz. O juiz ele está lá e ele tem N assessores. Assessores, auxiliares. Promotor, N assessores. Nós não somos sozinhos. E isso desestimula muito. Eu acho isso muito importante. É importante que a sociedade saiba isso. Né? Porque investir na Procuradoria do Estado implica em você ter mais recursos para o próprio Estado, porque vai haver uma cobrança mais efetiva desses tributos, desses grandes devedores. É você ter serviços, é você ter políticas públicas mais ágeis, porque o projeto vai sair do papel antes. Né? O projeto tem que sair do papel. O que fala sair do papel? Né? Fazer a licitação, fazer o projeto, fazer a modelagem jurídica. As coisas não saem da cabeça de um político e entram em vigor no dia seguinte. Tem que ser aprovado leis, tem que ser minutado leis. São os procuradores que minutam os projetos de lei do governador que vêm para essa casa. Exato. Então, nós precisamos de pessoas e precisamos de estrutura para isso, para que as políticas públicas saiam do papel de forma mais rápida. Nós precisamos, para que a própria tenha agilidade, inclusive na defesa do Estado em juízo, nos próprios milhares de processos que existem hoje contra o Estado de São Paulo. Né? A administração pública é a maior litigante do país. Né? É a maior litigante do país, é a administração pública. Nós podíamos estar investindo hoje em formas diferentes de resolução desses conflitos. Né? Resolução desses conflitos por mediação, resolução desses conflitos
por conciliação. E por que não fazemos isso? Porque não temos braços para isso. Não temos e braços. É bom, né? O cidadão saber disso, gente. Sim. Porque vocês, é o que você acabou de falar, você tem 94 deputados aqui, né? Você tem lá em Brasília, como federal, você tem 512. Exatamente. E tem as pessoas que precisam pensar por eles e que são vocês, que são os procuradores. As pessoas precisam ter ciência disso para poder até... Quem é que elege os parlamentares? O povo. E eles precisam saber de vocês. Da dificuldade que vocês têm também, né, de botar em frente, dar andamento no trabalho de vocês como procuradores. Nós tivemos aprovado aqui, Sérgio, recentemente, a lei da transação tributária, o que vai facilitar muito a vida daqueles comerciantes que devem impostos, mas querem pagar, diferente daquilo que a gente falou agora dos fraudadores e tudo, né? Existem pessoas, até porque nós tivemos anos de Covid, dificuldades financeiras, muitos desses contribuintes querem pagar os seus impostos. Nós tivemos aqui recentemente aprovada a lei de transação tributária, nós vamos precisar de gente para fazer esses acordos para pagamento, para facilitar a vida do contribuinte também aqui no estado de São Paulo, Sérgio. A gente está chegando já ao final do programa e eu queria que vocês, né, fizessem as considerações de vocês, enfim. Eu quero primeiro agradecer. Fabrício, nosso presidente da associação, né, Fabrício? Eu quero agradecer essa oportunidade. Foi muito bacana essa entrevista. O programa Alesp Cidadania mostrou o que é a Procuradoria para a cidadania, né? A nossa função. Nós estamos por trás, nos bastidores. Muitas vezes nós não somos vistos. Mas é por isso que eu falei que é importante o cidadão, as pessoas saberem, né, como é que é o andamento do trabalho de vocês. Sim. Nós não somos vistos, mas estamos presentes no dia a dia de cada cidadão. Exatamente. Em cada obra pública, em cada serviço público, em cada lei aprovada, tem um procurador do Estado por trás disso. E é importante que a cidadania, que o cidadão saiba disso. É como se diz aqui na nossa profissão, é o trabalho dos bastidores, como se diz, né, aqui no jornalismo, na televisão. Né? Zé? Exatamente isso. Assim, a importância, queria agradecer também, Sérgio, a você, imagina, a gente à TV Alesp e também aos deputados aqui, todos os funcionários da nossa Assembleia Legislativa, Casa do Povo aqui, do Povo Bandeirante, né? Para justamente saberem a importância que a advocacia tem, a advocacia pública tem, justamente para permitir que as políticas públicas cheguem, atinjam o seu destinatário final, que é o povo. Como o Fabrício bem disse, não existe remédio nas prateleiras, não existe hospital público, leito público, não existe policial na rua que por trás não tenha um procurador do Estado que tornou isso possível, falando numa licitação, falando num concurso público, falando ou defendendo o Estado em todas as suas dimensões aqui no Estado de São Paulo. Ok, gente, quero agradecer mais uma vez então a presença de vocês aqui. Zé, obrigado pela tua participação, a gente já se conhece há um bom tempo, né? Muito obrigado, senhor. Obrigado por participar aqui com a gente. Doutor Fabrício, mais uma vez também agradecendo a você pela tua participação e por esse esclarecimento todo de vocês, né? Porque muita gente, como eu disse, não tem conhecimento disso, né? Do trabalho de vocês aí por trás, como eu disse há pouco aqui, dos bastidores. Sim. Mas são vocês, são importantíssimos nesse tipo de trabalho. Obrigado pela participação dos dois. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado a você e todos os nossos espectadores. Obrigado. Pois é, o Alesp Cidadania de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Olha, para rever esta ou uma outra edição, basta você ficar ligado aqui na nossa programação ou também acessar o nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro.